Então, na verdade é assim, é um composto que não faz parte de petisco, é um composto, na verdade, até o colega me lembrou vindo pra cá, é um composto alcoólico, é um álcool que faz parte de tintas, né? Então não é pra estar no petisco. E até o presente momento, pelo que eu estou sabendo, não se sabe ainda o porquê, ninguém bateu o martelo do porquê que estava ali. Tem suspeitas de ter sido limpo o caminhão de transporte de matéria-prima, e aí não ter sido lavado direito. E aí, o grande problema do etileno glicol é que ele vai direto para rim. E aí, assim, mexeu com o rim é muito complicado. Eu perdi 3 pacientes que eu encaminhei para Renavetes, infelizmente. Ele tinha comido um pedaço muito pequeno, então ele se sentiu um pouco mal, ele até foi para Renavetes e no dia seguinte ele já estava de alta, já estava em casa, é um golden maravilhoso. E eu não sei quantas mortes estão agora, mas olha, é uma perda bem assim, é uma besteira que aconteceu. Na minha opinião, é uma besteira que aconteceu. Essa última informação que eu falei, mais de 65, aliás, 100 cães, né, contaminados, é uma informação do dia 24 de setembro. Eu não achei depois, não achei uma atualização depois. Então, eu até acredito que não tenha aumentado tanto, mais. Sabe? Eu tenho certeza que foi mais, que isso daí são dados oficiais, vamos dizer assim, né? Mas tem muita gente que nem sabe porque o cachorro morreu. Eu acredito que tem muita gente que, assim, o cachorro apresentou o sintoma, correu pro veterinário, o veterinário fez um tratamento, vou dar um exemplo. O veterinário falou assim, nossa, ele tá com intoxicação. A quê? Talvez não tenha ligado, talvez não tenha por medo, porque tem veterinário que eu conheço que tem medo de informar quando tem uma empresa grande envolvida. E aí prefere esconder a ligação, a suspeita e gerar uma outra suspeita pro proprietário. Mas também, assim, agora eu vou falar do tutor, né? Mas eu também não tenho um negócio assim. Eu acho que a última coisa que um tutor ia desconfiar era do era petisco. De um petisco. Às vezes um petisco que ele deu a vida inteira do pet, né? E aí o petisco, de repente, teve esse lote ruim e aconteceu o que aconteceu. Sim, é porque os sintomas que eles apresentam são bem comuns com qualquer outro tipo de doença, né? Vai ser salivação, vômito, inquietação. Então, o próprio colega não consegue correlacionar com a intoxicação do petisco. Então, e o tutor também. O tutor não vai nem lembrar que ele deu o petisco e depois disso começou a ter os sintomas. E aí eles tratam, como ela falou, né? Como a Cintia falou, trata como o paliativo, né? Trata os sintomas e depois resolve, ou os mais graves acabam, né? Não tendo resposta e vindo a óbito. Mas sintomas muito comuns, né? De outras afecções, sim. E ainda tem a questão do tutor. Que tem muito tutor que esconde. Sim. Por vergonha, por medo da gente brigar. E eu aposto que já atendeu alguma tutora que no final de tudo falou assim, de fato eu fiz tal coisa, mas eu não queria te falar porque eu sabia que não podia, ou eu fiquei com medo de tomar bronca. Isso é comum. Acontece de monte. Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês, cara. Uma coisa que eu também que eu fiquei curioso é o seguinte, a maioria, você até falou do Golden, agora eu até fiquei surpreso, porque nas minhas pesquisas, a maioria eram cães de porte pequeno, né? Mas isso é por causa da quantidade? Por que geralmente são esses cachorros menores? Eu acho que porque são os pets que têm mais contato direto com o tutor, né? Que tá dentro da casa. Porque os maiores acabam ficando fora, né? Não todos, mas a maioria. A maioria do que eu atendo de grande porte, ele não fica dentro de casa. Esse Golden é o Golden de apartamento. E, ironicamente, ele vive com o York. Uhum. Então, tem um grande e um pequeno. O York tá bem. O York, ele não se interessou pelo petisco. Puta, esse é bom. Ele não se interessou pelo petisco. E Cheirou o Golden, ele comeu, assim, como se fosse um pedacinho muito pequeno. Então, mas a quantidade interfere? A quantidade, por exemplo, às vezes eu pego um petisco, eu quebro num petisco e dou. Às vezes um pedaço mínimo pode não dar nada pro cachorro, ou também tem a história que depende do organismo de cada cachorro. Não, influencia. A quantidade influencia sim. Porque quanto mais, né, você oferecer, mais o composto vai ter ali na matéria. Então ele vai ter uma taxa maior de intoxicação.
Então, se ele comer 100 gramas e comer 10 gramas, o que comeu 100 gramas vai ter um efeito muito pior. Mas vamos supor que eu dê 10 gramas para um cachorro do mesmo porte, né? Vamos fazer aqui um pensamento, vamos ilustrar aqui um exemplo. Você tem um cachorro do mesmo porte. Você der 10 para um e 20 para outro. Pode ser que um não... desculpa, 10 para cada um. Pode ser que um não tenha problema nenhum e o outro tenha, pode ser? Pode porque tem a individualidade biológica, né? Então, cada paciente tem uma resposta diferente, tanto de fármacos quanto de venenos, né? Então, tem sim. Quanto de cerveja você precisa tomar pra você ficar bem feliz? Putz, se eu falar, todo mundo vai brigar. Vai falar que eu tô exagerando, então é melhor não E aí falar. tem aquele colega que ele toma um copinho e ele já tá assim, Lucy in the Sky. Sim, por aí. Sim. Mais ou menos por aí. Não, mas é porque isso que eu falei que me causou estranheza é que você falou, porque eu também vi nas minhas pesquisas voltando que todos esses cachorros que foram, a maioria dos cachorros, por exemplo, que foram infectados e que contaminados, na verdade, e que foram parar numa clínica veterinária, eles não sobreviveram. Por isso que eu falei que eu fiquei surpreso quando você falou que o Golden, né, até atribui o tamanho, não sei se é isso, né? Pode ser atribuído. Então, conseguiu sair na boa. Mas não tem cura mesmo? Se tiver contaminado, se salva ou não? Ele tem um antídoto, né? Se eu não me engano, são 2 antídotos. Um é o... eu acho que é o Fomepizole, alguma coisa assim, se eu não me engano, né? Que é um dos antídotos para reverter o etileno glicol, pelo que eu andei lendo. E o tratamento sintomático, né? Porque os que respondem, eles têm uma resposta significativa rápida, mas os que são mais graves precisam até de hemodiálise, por conta da lesão renal muito aguda, né? Então, a taxa de sucesso é muito pequena, porque o prognóstico é sempre reservado a ruim. Então, é uma das piores intoxicações que a gente tem. E o que o tutor pode fazer de imediato? Lógico, eu acho que de imediato a melhor coisa é levar numa clínica veterinária. Correr até uma clínica. Mas fora isso, ele não tem nada que ele possa fazer? Corre pra clínica. Só? Corre Sim. pra clínica.